Queridos, peço que você abra comigo a palavra do Senhor no Salmo 6, Salmo de número 6, abra por favor a palavra do Senhor comigo nesse Salmo. Salmo 6, ao mestre de canto, com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. O primeiro versículo, que normalmente nós não lemos, já traz para nós quem é o escritor. O rei Davi, que enfrentou muitos obstáculos e muitos inimigos durante a sua vida. Ele escreve esse salmo que depois é utilizado no ato de culto. Enquanto o Israel celebrava a Deus no templo, em culto ao Senhor, este salmo era cantado. E o teor desse salmo fala sobre pecado, fala sobre repreensão de Deus, fala sobre buscar a presença e o cuidado de Deus, fala sobre restauração. Davi diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Esse homem tem o entendimento de que os inimigos que estavam ao seu redor eram a ação de Deus para corrigi-lo de pecados que ele havia cometido. Ele não diz que está certo, ele não diz que Deus está errado, ele apenas pede que Deus alivie o fardo sobre as suas costas, porque os inimigos são grandes e a maneira como ele sente a mão e a ira de Deus é muito pesada sobre suas costas. Ele pede graça, ele pede ajuda, ele pede o clamor de Deus. A situação é difícil, a pressão é grande e ele só tem Deus a quem recorrer. E é importante a gente entender como Deus nos disciplina. Muitos dos nossos pecados, naturalmente, trazem consequências. Um homem que adultera, via de regra, terá que amargar, quando esse ato vir à tona, quando o pecado for revelado, a amargura de sua esposa, muitas vezes o ódio de sua família, o vexame público, a vergonha vinda por sua igreja, a perda de reputação nos lugares que ele frequenta. São consequências naturais de determinados pecados, sobre os quais Deus põe a mão sobre nós. Agora, há determinadas disciplinas de Deus, que não têm necessariamente a ver com os nossos pecados. Há disciplinas que Deus impõe sobre nossas vidas, para nos aperfeiçoar, para lutas que ainda estão por vir. Pedro escreve a sua primeira carta e diz que Deus disciplina seu povo, faz com que o seu povo enfrente a estrada da provação, como o ouro é purificado pelo fogo, a fim de que esse povo seja aperfeiçoado na fé. Eu quero dar um exemplo para ficar mais claro. Talvez o seu temperamento seja forte, você resolve tudo na base da agressividade, da grosseria, você briga com tudo e com todos. Talvez você seja uma pessoa que facilmente se amargura, talvez você seja uma pessoa carrancuda, ríspida no trato, e você começa a orar por paciência, você começa a orar por um coração parecido com o de Jesus. Por sua graça, Deus permitirá que situações adversas alcancem a sua vida, para você aprender o quanto é custoso perdoar. Talvez Ele permita que inimigos se levantem e persigam você. Talvez Ele permita que situações que coloquem a sua paciência no limite, o tempo todo, se levantem diante de você, para que, via de regra, você aprenda pelas lutas a amadurecer e a ser moldado pelo Espírito Santo. Nós não sabemos quais eram as dificuldades que o salmista estava enfrentando, mas fato é, os inimigos existiram, as circunstâncias eram hostis, e ele diz: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, está difícil demais, eu não estou conseguindo suportar. No verso 3 ele chega a dizer: a minha alma está profundamente perturbada. E note a percepção que ele tem de Deus: mas tu, Senhor, até quando? Diante das dificuldades que teimavam em permanecer em seu caminho, o salmista chega a dizer: Deus, o Senhor se esqueceu de mim? O Senhor me abandonou? O Senhor não está vendo que essas pressões são tão grandes, tão numerosas e são tão persistentes,
que eu me sinto fragilizado. Eu sinto como se a sua mão estivesse sobre mim, como se o Senhor estivesse me punindo e eu não estou aguentando mais isso. Me ajude, Senhor. Parece que eu me tornei alvo de sua ira. Tenha misericórdia de mim. O salmista expõe seu coração diante de Deus. Ele vai até Deus e fala: olha para mim, não dá mais, está difícil de suportar. Nos versos 3, 4 e 5, o salmista crê que ainda há obras para ele realizar em sua vida, e por isso ele pede o socorro divino. Note o versículo 3, no versículo 2, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Aqui o salmista vai para a presença de Deus e se expõe. Ele diz: eu preciso da tua compaixão, necessito que o Senhor me trate com piedade, que o Senhor olhe para a minha dor, que o Senhor incline seus ouvidos a mim e me ajude. Eu estou cansado de gemer, eu estou cansado de ter que enfrentar essa pressão, essas dificuldades que vêm das circunstâncias, essas dificuldades que vêm das pessoas. Eu preciso do Senhor. Isso estava afetando a saúde do salmista, a ponto dele dizer no final do verso 2, os meus ossos estão abalados. O físico desse homem estava comprometido. No meio do verso 2 ele diz: sara-me, Deus. Esses problemas externos já afetaram o meu corpo. Talvez isso já estivesse refletindo em dores nos ombros, dores no coração, problemas gastrointestinais. Fato é que esse homem não conseguia mais dormir, a insônia se tornou a sua amiga, o choro vinha facilmente, a alegria foi embora. Note o que ele nos diz no verso 6 em diante: eu estou cansado de tanto gemer. Todas as noites eu faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhece por causa de todos os meus adversários. Ele expõe a natureza de seus problemas, e ao expor ele está pedindo socorro a Deus. A medicina moderna não existia nesse período. Os critérios que o salmista usava para descrever os seus problemas eram diferentes dos nossos. Mas note o que ele está dizendo: eu não consigo mais dormir, o choro vem fácil, eu perdi meio que o propósito para a vida, meu organismo está sentindo os efeitos dessas perseguições, da pressão externa que teima em perseverar, em continuar, são tamanhos que eu perdi a alegria. Eu perdi a alegria no Senhor. A impressão que eu tenho é que o Senhor é meu inimigo, o Senhor fez de mim o seu alvo, o Senhor se esqueceu de mim. Eu luto e nada dá certo. Eu tento e portas continuam fechadas. Eu insisto, mas eu não percebo situações melhorarem. Parece que eu não vejo luz no fim do túnel. Minha família está desmoronando. Eu noto minha sanidade prejudicada, meu jeito de pensar, meu jeito de sentir, meu jeito do corpo reagir. Deus, eu estou às avessas. Por isso ele diz: tem compaixão de mim. E como os problemas externos que teimam em persistir, têm sim condições de nos influenciar para um estado desse. Você se tornar pessimista com relação à vida, aquela pessoa que luta, faz curso, estuda, batalha, que cresceu ouvindo: ó meu filho, estuda, você quer ser alguém na vida, estuda. E aí ele entrou nessa vibe, estuda, e faz curso presencial, agora curso online, e vai, e de repente tudo bem, perde o emprego, e de repente a empresa está bem, e começa a perder, tem a possibilidade de falência, talvez a necessidade de demitir muita gente, está sonhando, mas não dá certo, projetou, fez tudo direitinho, e as coisas não dão certo, namorou direitinho, idealizou um belo casamento, mas não se entendem, é agressividade, é gritaria, é rispidez, é esfriamento.
tentou aplicar uma série de cartilha na vida dos filhos, aí vê os meninos crescendo, entrando num determinado momento da vida e virando as costas e seguindo um caminho de morte, de distanciamento, de apatia e frieza na relação com Deus. E aí de repente, aí vem inimigos que surgem no formato de pessoas, gente que nos trai, gente que nos decepciona, gente que pisa em nosso pé, gente que nos humilha, gente que nos fere. Pessoas para quem nós entregamos nossos afetos, de repente viram as costas, se esquecem de nós, não celebram conosco, não choram com nossas dores. Aí você começa a pensar, seus pensamentos começam a ficar pessimistas, você enxerga a vida na perspectiva preto e branco, seus sentimentos são assediados pela amargura, pelo desejo de retaliação, pela vingança, pela paranoia. De repente você começa a não conseguir dormir mais, acorda no meio da madrugada, começa a pensar e tudo está desconectado, vê o dia amanhecer, começa dores no corpo sem explicação, faz exames, gasta dinheiro e não dá nada. Algumas pessoas aqui sabem o que é isso. O salmista diz: Deus, está difícil, os inimigos me pressionam, eu não tenho condições de lidar com isso, meu corpo já sentiu, minha sanidade já sentiu, eu choro, repentinamente, meus ossos estão abalados, eu estou frágil. A minha impressão é que o Senhor se esqueceu de mim. O que Ele faz? Ajuda-me, Senhor. Versículo 4 ele diz: volta-te, socorre-me, salva-me. Olhe de novo para esse versículo 4 e preste atenção nos 3 verbos: volta-te, salva-me, socorre-me. O salmista clama pela graça de Deus. Graça é Deus nos conceder bondade, misericórdia, amor, compaixão, abundantemente, a despeito do nosso desmerecimento por isso. Graça significa Deus derramar chuvas do céu, abençoar nossas lavouras e suprir nossa mesa com alimento, mesmo sendo nós os maiores pecadores. Graça significa Deus nos perdoar todos os pecados através da morte de Jesus, o inocente que se entrega como maldição em nosso lugar. Graça é Deus enviar o seu Espírito Santo para habitar em nós, que testifica com o nosso espírito que fomos feitos filhos de Deus. Graça é Deus nos perdoar dos pecados do passado, do presente e do futuro. Graça é Deus garantir que nós somos cidadãos da eternidade, que a morte não tem domínio sobre nós, que as dificuldades do presente, as dificuldades do porvir, nem altura, nem profundidade, nem absolutamente nada poderá nos separar de seu amor. Graça é Deus dar bondade, fidelidade, compaixão, clemência, cuidado, quando nós merecemos apenas sua ira. E nós temos recebido graça sobre graça. E o salmista, compreendendo que Deus é um Deus de graça, ele diz: salva-me, volta-te, socorre-me, eu preciso de tua graça. Se você está se sentindo pressionado pelas circunstâncias do presente, se você não tem conseguido ter pensamentos conectados para a glória de Deus, se a sua linha de raciocínio está toda confusa, embaralhada, se suas emoções estão te traindo, se você está sendo tomado pelo pessimismo, se você olha para um palmo à frente e toda a sua perspectiva é negativa, é escura, se você está notando em seu coração a armadilha da melancolia, do pessimismo, da tristeza desenfreada, se você olha para o seu casamento e esse período de
de quarentena, de confinamento, tem acentuado problemas que já existiam, só que eram moderados, e agora, como a gente fica dentro de casa o tempo todo, a gente se mostra como é, e os problemas que eram pequenos agora aparecem como são, carrancudos, feios. Se você tem olhado e visto o seu casamento escorrer pelo ralo, se você não tem visto perspectivas profissionais positivas para a sua vida, se está difícil, faça como o salmista fez. Vá até a presença de Deus e diga: volta-te, volta-te. Ao fazer isso, na verdade, quem estará voltando é você. Talvez a tristeza, a angústia, o pessimismo, o distanciamento tenha sido seu. E só o fato de você dizer a Deus: volta-te, significa que você deu um passo e disse: eu estou aqui, eu preciso de ti. E diga: sara-me. Eu preciso ser cuidado pelo Senhor de dentro para fora. Eu preciso rever minha agenda. Eu preciso depender de ti novamente. Eu preciso confiar na tua palavra novamente. Eu preciso desenvolver relacionamento com o Senhor novamente. Talvez você adoeceu porque você foi longe demais e você perdeu a comunhão bonita e a confiança na fidelidade de Deus por sua vida. Então dê um passo em direção àquele que governa a história, porque quando você faz isso, maravilhas começam a acontecer, milagres extraordinários começam a se projetar sobre sua vida. Volta-te, sara-me, salva-me por tua graça. Depois que o salmista expõe sua causa a Deus, ele conclui dos versos 8 a 10, entregando as dificuldades que o entristeciam. Note, verso 8 ele diz: afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade. Verso 10 ele diz: sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos, retirem-se num instante cobertos de vexame. Ele começa o verso 1 dizendo: Deus, o Senhor está irado contra mim, o Senhor é meu inimigo, o Senhor se esqueceu de mim. Mas ao fazer isso, ele desabafa, e ao desabafar seus problemas, ele diz: tem compaixão de mim, eu não suporto essa situação, meus ossos envelheceram, meu organismo está doente, minha sanidade foi prejudicada, minhas emoções estão comprometidas, eu choro, eu gemo, eu lamento, ajuda-me, volta-te, salva-me, preciso de tua graça. E na medida em que esse processo de ir até Deus e de entregar até Deus toda a sua causa e desabafar diante de Deus vai ocorrendo, nós não sabemos se isso aconteceu numa oração ou se foi um processo que durou dias, mas na medida em que esse processo vai acontecendo, esse homem começa a experimentar algo diferente. Ele diz: ei, eu não preciso carregar o mundo nos meus ombros, eu não preciso sofrer por essas situações que estão ao meu redor, e sim, elas têm poder para me infligir o mal, mas eu não preciso sofrer tanto por elas, não. Ele entrega seus inimigos na presença de Deus. Ele está aqui, Deus, ó, todos os que praticam a iniquidade, todos os meus inimigos, no verso 10, ele diz: Deus, está em suas mãos, eu entreguei, o Senhor é quem lidará com eles, o Senhor é quem fará eles se retirarem e sofrerem humilhação. Eu não vou carregar o fardo no meu ombro de ter que resolver os meus problemas, dos que estão ao meu redor e do mundo todo. Não tem condições, Deus. Está entregue ao Senhor os meus inimigos, minha causa, minha situação.
Sabe o que acontece? Ao entregar nas mãos de Deus, ele é encontrado pelo descanso. No versículo 8, na parte do final, ele diz: o Senhor ouviu a voz do meu lamento. No verso 9, o Senhor ouve a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. O mesmo salmista que inicia dizendo: o Senhor é contra mim? Eu fui feito seu alvo? O Senhor é meu inimigo? Me abandonou? Que era conduzido por seus sentimentos, por suas emoções e por sua visão das circunstâncias. Esse mesmo salmista, ao entregar tudo nas mãos de Deus, enquanto esse processo acontecia, ele era visitado pela graça. E ao ser visitado pela graça, suas emoções mudaram, sua perspectiva foi transformada, seus sentimentos foram revolucionados. E ele diz: Deus acolheu minha oração, Deus ouve minha súplica, Deus acolhe minha causa e luta minhas lutas. Talvez seja isso que você precisa fazer diante de todos os desafios que te cercam. Teu casamento, teus filhos, teu trabalho, tua saúde, a morte de pessoas próximas a você que se avizinha, tragédias. Essas circunstâncias são dificílimas e todas precisam ser entregues nas mãos daquele que governa a história. Vá até Deus, leve sua queixa, fale sua causa, desabafe para aquele que governa todas as coisas, desabafe. E na medida em que esse processo for acontecendo em sua vida, não tenha dúvidas, você vai perceber que a paz te encontra, que o descanso volta a dominar seu coração. O Senhor ouviu a voz do meu lamento, ouviu a minha súplica, acolhe a minha oração. Como aplicar essa reflexão? Em primeiro lugar, talvez você esteja abatido por conta dos problemas no casamento. Não conseguem mais se entender. Estima-se que por conta dessa quarentena, nós tenhamos um aumento de 30% no número dos divórcios. E lamentavelmente, boa parte desses vai acontecer no meio daqueles que se dizem cristãos. Porque quem lidera o lar é o entretenimento fútil e não mais a vida de oração. Quem lidera o lar é a filosofia de quem fala mais alto e não mais a palavra de Deus. Talvez o seu maior problema, e você esteja abatido por conta de perseguições no trabalho. Talvez você esteja abatido pela perda do trabalho. Talvez você esteja abatido pelo risco da falência. Talvez você esteja abatido pela perda de alguém. Talvez você esteja abatido por ter de lidar com pressões de muito tempo, problemas familiares, problemas pessoais, problemas de saúde. Só há uma causa, só há um caminho. Leve sua necessidade até Deus, desabafe, fale. Não é aquilo que a gente fala que nos prejudica em muitos casos, mas é aquilo que a gente deixa de falar. Há muita gente represada no sofrimento, carregando o mundo dentro do peito, fardo sobre os ombros. Lance isso no trono de graça, deixa ali, entregue toda a sua causa a Deus em desabafo, fale de suas iras, de suas decepções, de seus medos, de suas contrariedades, daquilo que te frustra, das perseguições contra você, do seu medo do amanhã, dos problemas em seu casamento, nas disfunções com os filhos, nas desordens, nas emoções. Fale, leve tudo isso a Deus. Faça isso diariamente. Quase todos os dias eu saio para caminhar.
Tem um bosque aqui em Anápolis que eu gosto muito, embora eu more um pouco distante dele, tem valido a pena. Eu venho aqui para o Central Park porque eu gosto de um lugar mais sossegado, com muita árvore, muita sombra, canto dos pássaros, e eu reservo 1 hora e meia do meu dia. E lá eu tenho ficado a sós com Deus. Nós desaprendemos a ficar a sós com Deus, porque a gente se ocupa com muitas vozes nos smartphones, a gente se ocupa com muitas vozes com os controles de TV, a gente se ocupa com muitas vozes fúteis nas teclas de um computador. A gente perdeu a capacidade abençoadora de parar, ficar a sós com Deus e falar, desabafar. E eu quero te estimular a exercitar essa disciplina espiritual que é vital para a sua vida. Durante essa semana, já escolha um horário. Para alguns é à noite, no final da noite, dentro de um quarto, aquele cômodo da casa. Para outros é sentado no sofá, naquele outro cômodo, quando os outros dormem. Para outros vai ser no meio da madrugada, para outros vai ser bem no início da manhã, outro será no meio da manhã. Escolha um horário, escolha um lugar, desligue tudo. Eu tenho uma péssima notícia para te dar: trabalho nunca tem fim, demandas nunca tem fim. Não seja tolo de achar que num dia você vai conseguir resolver todos os problemas do seu trabalho. Não vai. Vai terminar o expediente, você tem mais trabalho para 1 mês. Não se entregue a Ele como seu Senhor. Então pare todos os dias, 1 hora, 1 hora e meia, esteja a sós com Deus. De preferência, o horário que você tem mais energia mental, que você está mais vivo, mais vibrante, mais acordado. E nesse momento entregue tudo, fale tudo, fique em silêncio, porque Deus fala com a gente. Pratique esse exercício essa semana, todos os dias. Já defina aí em sua mente o dia, o horário e o local. Eu tenho certeza que em nome de Jesus você colherá benefícios extraordinários para a sua vida. Em segundo lugar, lembre-se que ainda há vida abundante para você. A circunstância adversa do hoje não pode ser para você um motivo para parar de sonhar, desistir de viver ou imaginar que chegou ao fim. Deus pode, tem poder sim, para reverter sua causa, transformar sua história e fazer brotar um jardim, onde hoje é um deserto. Deus fez isso ao longo da história de seu povo. Ele pode renascer sonhos em sua vida. Note o que nos diz o versículo 5: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? O que o salmista está dizendo é: Deus, se essa circunstância permanecer como está, e abalar o meu interior de tal maneira como está me abalando, eu posso morrer. Se a sua mão continuar pesada sobre mim dessa maneira, eu vou perecer, minha vida vai deixar de existir, eu serei enterrado. E se eu for enterrado, e aí, Deus, qual é o proveito disso? O que o salmista está dizendo é: Deus, eu ainda tenho vida para te oferecer, eu ainda tenho sonhos para te dar. Eu posso ter me distanciado demais, mas ainda tenho um coração aqui que ama o Senhor. Davi era rei de Israel. Talvez ele estivesse colhendo o fruto de pesadas decisões, de decisões tolas que ele tomou, mas ele diz: Deus, eu ainda tenho sonhos, eu ainda quero te louvar, eu ainda quero te adorar, eu ainda quero viver. Talvez seja isso que você precise dizer nessa noite para si mesmo: eu ainda quero viver. Ainda há possibilidade de sonhar.
E se Deus fez alguns sonhos baterem asas e irem embora, talvez isso seja uma grande bênção para a sua vida, porque há determinados sonhos que só alimentam nossa vaidade, nossa cobiça, que precisam ir embora sim. E aí as provações, as lutas, as dificuldades vêm para que a gente clame pelos sonhos corretos, pelos desejos corretos. Talvez essa provação que você esteja enfrentando, essa situação difícil, seja Deus aperfeiçoando você, para que você viva sonhos que Ele tem para a sua vida. Ele deseja te usar para o louvor dEle, para a glória dEle, te tornar um homem, uma mulher íntimo dEle, alguém usado pelo Espírito Santo com poder, com intrepidez, que seja bênção no trabalho, bênção em casa, bênção na intimidade com Deus, bênção por onde anda, vive como sal e luz nesse mundo. Talvez tudo isso esteja sendo usado por Deus na sua vida, para dizer: vem cá, está na hora de você voltar, quebrado como está, ferido e abatido como está, só para dizer para mim: volta-te, Senhor, sara-me, doente, salva-me. E na medida em que você faz isso, caminha nesse processo de entregar sua causa a Deus, desabafar até Deus, você começa a ser visitado por novos sonhos, novos projetos, vida. E talvez o que você mais precise nessa noite é vida do Espírito Santo. E por fim, continue confiando no cuidado fiel de Jesus por sua vida. Ele levará você em segurança até o fim. O maior de todos os inimigos, que é a morte, já foi vencido pela cruz, quando também ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscita e garante a todos os que estão nele a vida eterna em sua presença. Continue a confiar na fidelidade de Jesus Cristo, que levará a sua vida em segurança até o fim. Então note como o salmista começa: eu sinto sua mão pesada sobre mim. Eu sinto como que o Senhor, irado contra mim, me fazendo um alvo da tua fúria. O Senhor está distante de mim, mas eu preciso da tua compaixão. Sara-me, cura-me, volta-te, salva-me, Deus meu. Eu preciso da tua graça. E nesse processo de entrega, de confissão, de desabafo, algo começa a acontecer em seu coração. Deus ouviu o meu lamento, Deus acolhe a minha súplica, Deus me salva. Os meus inimigos estão nas mãos de Deus, Ele é quem lidará com eles. Entregue sua causa nas mãos de Deus. Lembre-se de que ainda há sonhos para você, e confie até o fim na fidelidade de Jesus, que te levará em segurança para casa. Vamos orar? Você pode ficar à vontade para se ajoelhar e para desabafar na presença de Deus sobre aquilo que tem entristecido você, sobre aquilo que tem levado sonhos embora. Você tem liberdade de ir até o trono de graça e falar do mal que algumas pessoas têm feito a você. Você tem liberdade de refletir se você está distante de Deus, e por isso tudo isso está acontecendo. E você também tem a liberdade de clamar: volta-te, sara-me, cura-me, salva-me. Deus, é o teu povo, é a tua igreja nesse momento aqui reunida, é o povo que se chama pelo seu nome, e a tua palavra diz que se esse povo orar, buscar ao Senhor,
se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os pecados e sarará a terra. Volta-te, Deus, sara-nos, ó Pai, salva-nos por tua graça, tenha compaixão de nós. Que pessoas aqui saiam comprometidas a diariamente dar esse passo de intimidade com o Senhor, que tenham experiências de ouvir tua voz, de receberem teu consolo e experimentarem a paz que excede todo o entendimento. Ó Deus, fortaleça esse povo que está ajoelhado, entregando sua causa ao Senhor. Abençoe o coração de todos aqueles que reconhecem o quanto necessitam da sua intervenção. Se distanciaram, esfriaram, foram para longe, se afastaram e agora colhem tantos problemas de tudo isso. Precisam sonhar de novo, precisam receber vida, vitalidade do Espírito Santo, a força do Senhor e seguirem na dependência do Senhor, experimentando a alegria do teu Espírito. Faça isso sobre o teu povo, ó Pai. Ensina teu povo o quanto é precioso depender de Ti, o quanto é precioso falar com o Senhor, o quanto é precioso ouvir Tua voz. Que o Teu povo deseje o Senhor, Tua palavra, como criança recém-nascida deseja o leite materno. Que o Seu povo Te busque como ouro precioso, que o Seu povo seja perseverante na intimidade diária com o Senhor. E assim o Seu povo experimente alegria garantida a todos aqueles que se entregam e perseveram em buscar o Senhor, no nome de Jesus, amém. Meus queridos, abra só o Salmo 16, antes da gente fazer a oração final. Eu quero ler só o versículo 11, o último versículo do Salmo 16, e eu quero te convidar a decorar esse versículo, e eu quero te desafiar a estabelecer um compromisso consigo. Eu quero buscar isso aqui para a minha vida, porque se isso aqui é garantia e eu não estou experimentando isso, alguma coisa está errado. E pode ter certeza, gente, não há nada errado em Deus. Se tem alguma coisa errada, normalmente está em nós. Salmo 16, verso 11, o texto diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Vamos ler de novo. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Você tem experimentado essas delícias que vêm da comunhão íntima com Deus? Você tem diariamente ido para aquele lugarzinho seu, é seu e Deus, e ali você abre a palavra, você se alegra, você se emociona, você é marcado pela paz, você é revestido com poder? Se isso não tem acontecido, tome uma decisão nessa noite de reverter esse quadro. Pode ter certeza que daqui poucos dias você colherá resultados maravilhosos, porque o texto é claro: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e à tua direita delícias para todo o sempre. Tenha seu momento com Deus, desabafe, entregue a Ele seus caminhos, não carregue nada nos seus ombros, não deixe entulho represado em seu coração, e viva a vida cheia de sonhos para a glória de Deus, que Deus tem destinado a você.